Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Peterson Brito e bora falar sobre acordes substitutos nas tonalidades maiores. O que seriam acordes substitutos? São aqueles acordes que a gente pode utilizar para substituir os principais acordes de um campo harmônico. O que seriam também esses principais acordes? São aqueles que são considerados os mais importantes dentro das suas funções. E quando eu falo em funções, eu estou falando daquilo que nós já estudamos aqui no curso, que são tônica, dominante e subdominante, certo? Portanto, qualquer campo harmônico, seja ele maior ou menor, possui três acordes principais, três acordes mais importantes, que seriam, então, o principal dominante, o principal subdominante e a principal tônica. Os demais acordes desse campo harmônico são acordes que a gente pode utilizar para substituir esses três. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Aproveitando, a gente poderia separar aí os acordes substitutos em duas categorias: substitutos diatônicos e substitutos cromáticos. Os diatônicos, que inclusive serão o tema dessa aula de hoje, são acordes substitutos que pertencem ao mesmo campo harmônico daquele acorde a ser substituído. Ou seja, quando nós trabalhamos com substitutos diatônicos, estamos trabalhando sempre dentro do campo harmônico, sem fugir ali, tudo mais quadradinho, tudo de uma maneira mais, até mais fácil, eu diria, tá? E por isso será o tema da aula de hoje. Os substitutos cromáticos já dão uma complicadinha a mais aí na coisa, nós vamos deixar para um outro momento, mas são basicamente acordes que possuem uma, duas ou mais notas na sua formação que não pertencem àquela escala, àquele campo harmônico. Então a gente pode dizer basicamente que são acordes que não pertencem ao mesmo campo harmônico do acorde que será substituído, tá bom? Por isso nós vamos nos prender, por enquanto, aos diatônicos, ao campo harmônico. Aí depois, em outro momento, a gente foge desse campo harmônico. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos aos exemplos. Começando em Dó maior, nós vamos pensar primeiro nas substituições possíveis para a tônica, tá? A principal tônica de uma tonalidade maior. Temos aqui um exemplo em Dó maior. E a sequência 2, 5, 1, 4. Ré menor, Sol com sétima, Dó maior e Fá. Quem é a tônica aqui? Dó maior. Inclusive, é a principal tônica do campo harmônico de Dó maior. Quais seriam possíveis substitutos desse Dó maior dentro do mesmo campo harmônico? Lá menor, sexto grau, ou Mi menor, terceiro grau. Apesar de eu estar falando o nome dos acordes, Lá menor, Mi menor, Dó, eu gostaria que você se prendesse mais aos graus, porque assim você consegue aplicar esses exemplos em quaisquer tonalidades, tá bom? Vamos lá, vamos entender por que Lá menor e Mi menor funcionam tão bem com o Dó maior, né, como substitutos. Tudo tem a ver com a formação desses acordes. Olha só, o acorde Dó maior é formado pelas notas Dó, Mi e Sol. Já o acorde Lá menor é formado por Lá, Dó e Mi. Observe aqui que no acorde Lá menor nós temos duas notas em comum com o nosso acorde principal aqui. Inclusive, as duas primeiras do nosso acorde principal, Dó e Mi, pertencem também ao acorde Lá menor. E no acorde Mi menor, também temos duas notas que coincidem com o acorde principal, as notas Mi e Sol. Tá? Então, basicamente, se a gente fizer uma mistura de Lá menor com Mi menor, a gente passa a ter um Dó maior tunado, né? Um Dó maior recheado. Então, são os dois acordes que mais se aproximam do acorde principal, tá? E esses acordes possuem também uma nomenclatura, que se você não ouviu falar ainda, vai ver agora, que são as seguintes nomenclaturas: relativo e antirrelativo. Portanto, Lá menor é o acorde relativo de Dó. Já tivemos uma aula aqui sobre tonalidades relativas, é algo semelhante a isso, tá? E Mi menor seria o antirrelativo. Uma das formas de você entender isso é pensar da seguinte forma: nós temos Dó maior aqui no centro, Lá menor é o sexto grau, portanto, uma sexta acima do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Acorde relativo. Agora, voltando aqui ao Dó,
Se a gente descer uma sexta ao invés de subir, então vou descer uma sexta. Dó, si, lá, sol, fá, mi. Vamos chegar ao mi, neste caso mi menor, que é o antirrelativo. Então, você tem aqui o acorde principal, uma sexta acima você tem um acorde relativo e uma sexta abaixo você tem o acorde antirrelativo e ambos podem ser usados para substituir esse acorde principal. Certo? Guarda bem isso, tá? Então vamos lá. O quadro geral ficou assim. Estou com um violão aqui, vou até tocar para a gente ouvir como soa isso. Temos a primeira progressão aqui, a principal, Ré menor, Sol com sétima, Dó maior e Fá maior. Agora eu vou substituir o Dó maior por Lá menor. Vamos lá. E agora eu vou substituir por Mi menor. Viu só como funciona bem essas substituições? Em alguns casos, essas substituições podem soar estranhas e aí você vai preferir manter o acorde principal. A ideia é te dar possibilidades. Agora, o que vai funcionar e o que não vai, cabe a você, como artista, como arranjador, como compositor, fazer o seu laboratório, as suas experiências e tomar essa decisão, tá bom? Muito bem, vamos falar agora da função subdominante, tá? Nesta progressão 4, 5, 1, ainda em Dó maior, Fá, Sol com sétima e Dó, quem é o subdominante? Fá maior, quarto grau. Quais seriam os possíveis substitutos desse acorde? Ré menor ou Lá menor. Vamos ver a formação desses acordes. O acorde principal, Fá maior, é formado por Fá, Lá e Dó. Ré menor por Ré, Fá e Lá. Novamente, duas notas coincidindo aqui com o acorde principal. E Lá menor é formado por Lá, Dó e Mi. As duas primeiras notas, Lá e Dó, coincidindo com as duas últimas aqui do acorde principal. Tá? Então, a mesma coisa que aconteceu lá com a tônica está acontecendo aqui com a subdominante. E esses dois acordes também vão ser chamados de relativo, Ré menor, e antirrelativo, Lá menor. Perceba que esse Lá menor, ao mesmo tempo que é um acorde relativo da tônica, como a gente viu lá, né? Lá menor relativo de Dó maior. Em relação ao Fá, ele é um acorde antirrelativo. Então, dentro do campo harmônico, é como se esse Lá menor tivesse duas possibilidades, tá? Funcionar como relativo de uma tônica ou antirrelativo de uma subdominante, tá? E aquele exemplo das sextas também funciona aqui. Então, Fá maior no centro, se você subir uma sexta, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, você chega na nota Ré. Ré menor aqui, acorde relativo. Ao invés de subir, você descer uma sexta, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, você chega em Lá menor, antirrelativo. Relativo, sexta acima, antirrelativo, sexta abaixo, certo? E como é que fica o quadro geral? Desse jeito. Vou tocar, primeiro exemplo, em Fá mesmo. Então você ouviu Fá maior, Sol com sétima e Dó maior. E agora eu vou substituir o Fá pelo Ré menor. Ok. E agora eu vou substituir pelo Lá menor. Vamos lá? Novamente a gente percebe a semelhança, como esses acordes são próximos, são parecidos, né? E essa progressão aqui, ó, Ré menor, Sol e Dó, onde o Ré menor substitui o Fá, é muito, mas muito utilizada, tá? Nós chamamos, inclusive, de progressão 2, 5, 1, e é uma das progressões, das cadências mais utilizadas na história da música, para você ver como acordes substitutos não são pouca coisa. Tudo bem? Tá aí, então, as três possibilidades de substituição, de uso, né, de um acorde subdominante dentro do mesmo campo harmônico, sem fugir disso, tá bom? Ok. Seguindo, então,
Agora vamos falar sobre acorde dominante. Eu estou usando o mesmo exemplo, olha, 4, 5 e 1, só que dessa vez nós temos Fá, Sol com sétima e Dó. E quem é o dominante aqui? Sol com sétima. Quem seriam os possíveis substitutos desse acorde dominante? É aqui que a coisa fica um pouco mais complicadinha, mas a gente vai entender, tá? Não esquenta. Vamos lá? Temos aqui um Mi menor, que seria o relativo de Sol, e o Si meio diminuto, que equivaleria aí a um antirrelativo, né? Mas vamos ver se é isso mesmo que acontece? Para começar, vamos falar da formação desses acordes. Sol com sétima é formado por Sol, Si, Ré e Fá. Si meio diminuto é formado por Si, Ré e Fá. Na verdade, aqui é um Si menor com quinta diminuta, tá? É o sétimo grau do campo harmônico. Eu chamei de meio diminuto, mas só seria meio diminuto se tivesse uma sétima aqui. Então, da maneira que ele está aqui, é apenas um Si menor com quinta diminuta ou até Si diminuto, se você preferir. Ele é formado por Si, Ré e Fá, apenas. Já o Mi menor é formado por Mi, Sol e Si. Então, olha só o que nós temos aqui. Primeiro, Sol com sétima é um acorde dominante, e para ser dominante é importante que esse acorde seja, por exemplo, maior com sétima menor, certo? Nós já aprendemos na aula sobre funções que um acorde menor não tem a força de atração necessária para ser considerado um dominante, ok? Por esse motivo que eu risquei o Mi menor aqui, porque apesar da aproximação que esse Mi menor tem em relação ao Sol com sétima, dá uma olhada aqui na formação do Mi menor. Mi, Sol e Si. As notas Sol e Si fazem parte do nosso acorde principal aqui, ó, Sol e Si. Só que por ser um acorde menor, esse Mi menor pode não ter a característica que você espera na hora de substituir uma dominante. Ele pode te frustrar. Então, cuidado, se for usar Mi menor para substituir um acorde dominante, no caso aqui o Sol, né, é melhor ter cuidado. Em outras palavras, se for usar o terceiro grau do campo harmônico para substituir o quinto, tome muito cuidado, porque pode não funcionar. Agora, se você trabalhar esse acorde, por exemplo, inverter, fazer alguma coisa aí diferente, se eu invertesse, por exemplo, esse Mi menor, colocasse a nota Sol no baixo, já soaria mais como um Sol mesmo do que como um Mi menor. Enfim, dá para se pensar em possibilidades aí. Mas eu não aconselho muito que você use o terceiro grau como dominante, tá? Mesmo ele tendo essa possibilidade por aproximação. E o Si diminuto, Si menor com quinta diminuta, tem uma característica interessante. Se a gente olhar aqui, todas as notas que formam esse acorde, Si, Ré e Fá, estão presentes no acorde principal, no Sol com sétima. A única diferença é que a nota Sol não está presente no Si menor com quinta diminuta. Portanto, é como se esse acorde fosse um Sol com sétima, o mesmo acorde principal, só que sem a tônica principal, sem a nota fundamental, que é a nota Sol. Então, eu vou classificar desse jeito, ó. Mi menor como o acorde relativo de Sol, mas que não necessariamente vai funcionar bem. E o Si menor com quinta diminuta, eu vou classificar como sendo um Sol com sétima, porém com omissão da tônica, omissão da nota principal, que é a nota Sol, já que na formação deste acorde não temos a nota Sol, temos só as outras notas do Sol com sétima, menos a nota Sol, ok? Espero que não tenha ficado muito confuso, mas aí, em termos gerais, nós temos isso aqui. A progressão ficaria a principal, Fá, Sol com sétima e Dó. Substituindo Sol com sétima por Si menor com quinta diminuta, teremos o Si menor vai ficar assim e o Dó. Viu como soa legal? É isso. Esse Si menor com quinta diminuta é exatamente o mesmo Sol com sétima, só que sem a nota Sol na sua formação. Tá? Então funciona bem. Nem coloquei o Mi menor aqui exatamente porque, como eu disse, não acho que é a melhor escolha. Mas talvez você queira ouvir, então eu vou tocar aqui, tá? Mesmo não estando aí no slide, vou substituir Sol com sétima por Mi menor. Vamos ouvir? Esse Mi menor, vou tocar mais uma vez. Ó. Ele não atrai muito o Dó, tá? Então,
Não dá aquela sensação de que você precisa ir para a tônica, para o dó, quando você ouve o mi menor. Ao contrário do sol com sétima, que pede, e até mesmo do si menor com quinta diminuta, que está tenso e pede resolução, tá bom? Então é isso. Lidamos aqui com a dominante, deu um pouquinho mais de trabalho, e é isso, tá? Vamos ver um quadro geral, então. Tá? Nesse quadro geral, o que nós temos? O campo harmônico completinho aqui, e nós vamos falar sobre quem são os principais acordes de cada função, que no caso seriam Dó, Fá e Sol com sétima, principal tônica, principal subdominante e principal dominante, ou, se preferir, 1, 4 e 5, assim a gente não se limita à tonalidade de Dó, certo? E esses outros acordes, nós vamos agora relembrar as funções possíveis deles, né, dentro disso que a gente está estudando agora. Vamos lá? Ré menor com sétima é uma subdominante relativa, porque ela é relativa de Fá maior, tá? É um acorde relativo de Fá. Então, Fá é subdominante, Ré menor, subdominante relativo. Mi menor é uma tônica antirrelativa, então é um acorde antirrelativo de Dó, da principal tônica, mas também é uma dominante relativa, que é o que a gente acabou de falar sobre os dominantes. Possui, então, dupla personalidade esse acorde. Fá maior é a nossa principal subdominante, o Sol com sétima principal dominante, ou quinto grau, né? O sexto grau, Lá menor, é a tônica relativa e também é uma subdominante antirrelativa. Ou seja, Lá menor é relativo de Dó e antirrelativo de Fá, certo? E por último temos o Si menor com quinta diminuta, que é uma dominante com sétima sem a fundamental. Ou seja, é um Sol com sétima sem a nota mais importante do acorde, que é a nota Sol, sem a tônica, né? Basicamente é isso, é um quinto grau sem cabeça, digamos assim. Tá bom? Esse é o quadro geral, aconselho você tirar um print, dar uma estudada com mais calma, volte o vídeo se precisar entender melhor algumas coisas, porque às vezes é até difícil tentar simplificar alguns assuntos que são um pouco mais complicadinhos, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui, espero que você tenha compreendido, tá? Se você tiver compreendido, gostado da aula, se foi útil para você, dá aquela força aqui para a gente, você já sabe como é que funciona, tá? Para que a gente possa crescer cada vez mais, entregar esse material para mais pessoas e ajudar mais pessoas que queiram aprender sobre música, teoria musical e sobre arte de uma forma geral, tá bom? Então, esse foi o assunto de hoje. Grande abraço e até a próxima aula!